Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias e o Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Vamos direto aqui para a Folha de São Paulo. Vamos lá. Teori homologa delação de Sérgio Machado, que gravou Jucá e Renan Calheiros. Na agência Reuters, Temer diz que a aprovação de nova meta fiscal pelo Congresso foi uma bela vitória. No Estadão, Gilmar devolve para a Procuradoria segundo pedido de inquérito sobre Aécio Neves. E no Globo, Temer comemora a aprovação da meta fiscal. E hoje pela manhã, a Comissão Especial de Impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff esteve reunida para alinhar o plano de trabalho. O relator do processo no Senado, o senador Antônio Anastasia, propôs aos integrantes da Comissão Especial que a análise da fase intermediária do processo de afastamento da petista ocorra entre os dias 1º e 2 de agosto. O cronograma elaborado pelo senador tucano ainda terá de ser submetido à votação no colegiado. Antes disso, o senador Raimundo Lira atendeu a um pedido de vistas de parlamentares da oposição e adiou para o dia 2 de junho a análise da proposta. Na atual fase, chamada de pronúncia, serão apuradas a denúncia de que a presidente cometeu crime de responsabilidade com as provas da acusação e também da defesa, que serão ouvidas como testemunhas. Só depois disso é que o relator vai elaborar um parecer recomendando, então, a continuidade ou não da denúncia contra Dilma Rousseff. E os diálogos entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foram gravados e divulgados. No trecho que você vai acompanhar agora, Renan tenta impedir que presos colaborem com as investigações da Lava Jato, baseados em relatos de delatores que atuavam no esquema de corrupção da Petrobras. A conversa foi gravada por Sérgio Machado. Esse cara do procurador fica passando só fazer o preço que algum Supremo foi fazer. Primeiro, não pode fazer delação premiada por isso. Primeira coisa. Que aí você regulamenta a delação e estabelece, acaba com a segunda da segunda instância que fica favorecida. A lei diz que não pode prender depois da segunda instância. E ele aí dá uma decisão, interpreta o Supremo. E, claro, acaba de ficar isso. E, em segundo lugar, negocia a transição com ele. O presidente do Senado, Renan Calheiros, é investigado em 7 inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal relativos à Lava Jato. Sérgio Machado fez acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato. E o ministro Teori Zavascki, do Supremo, já homologou a delação de Machado. Sérgio Machado presidiu a Transpetro entre 2003 e 2015. Ele se desligou da petroleira após denúncias de envolvimento no esquema de corrupção. O Ministério Público Federal apurou que o presidente do Senado teria recebido propina de contratos da Transpetro na época em que Machado era o presidente. Renan Calheiros afirmou que, abre aspas, os diálogos não revelam, nem indicam e nem sugerem qualquer tentativa de interferir na Lava Jato e que também não seria o caso porque nada vai interferir nas investigações. Fecha aspas. Renan afirma ainda que uma delação da empreiteira Odebrecht, abre aspas, vai mostrar as contas, fecha aspas, se referindo à campanha eleitoral da presidente afastada Dilma Rousseff. Machado assegura que não escapa ninguém de nenhum partido do Congresso, e também serão 5 se sobrarem 5 ou 6 é muito, foi o que disse Sérgio Machado. Depois de tudo isso, Renan Calheiros pediu desculpas ao senador Aécio Neves quando ele se referiu ao medo que Aécio sentia com relação à delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, que citava justamente o nome de Aécio Neves. Vale dizer ainda que nessa semana também foi divulgado um áudio com uma conversa entre o ex-presidente da Transpetro e Romero Jucá, que
e causou inclusive a exoneração do então ministro do Planejamento, de Michel Temer. E o ministro Gilmar Mendes do Supremo enviou hoje o segundo pedido de abertura de inquérito para investigar o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. Agora cabe ao procurador da República, Rodrigo Janot, reavaliar se mantém ou não o pedido de investigação e a coleta de provas solicitadas. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto, do PMDB do Maranhão, tem 5 dias úteis para dizer se vai acolher ou não uma representação do PDT, protocolada ontem com o objetivo de cassar o mandato do senador Romero Jucá. Bom, na representação, o senador Romero Jucá quebrou o decoro parlamentar. Os trechos das conversas gravadas e publicadas pelo jornal Folha de São Paulo indicam Jucá sugerindo que uma mudança de governo poderia resultar em um pacto com o Supremo Tribunal Federal para frear as investigações da Operação Lava Jato. Jucá negou que tenha tentado obstruir as investigações. E o presidente Michel Temer disse que vai escolher um novo nome forte e alinhado ao do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas que o anúncio somente será feito na semana que vem. Agora falando sobre a meta fiscal, que é mais um assunto desta quarta-feira, muito esperado por todos e principalmente pelo governo Michel Temer, que declarou vitória. Bom, depois que os senadores enfrentaram longas horas de debates, o Congresso Nacional aprovou a nova meta fiscal, que chega a um saldo negativo de 170 bilhões de reais, ou seja, mais de 50% aí do que previu o governo de Dilma Rousseff. Foram mais de 16 horas de muita conversa e, finalmente, o Congresso aprovou a nova meta fiscal do governo para 2016. O valor será o teto do governo Temer, de 170 bilhões de reais. Ainda na mesma sessão, os senadores analisaram os vetos presidenciais que, inclusive, estavam travando a pauta do dia. Partidos aliados à presidente afastada Dilma Rousseff articulavam para adiar a votação da nova meta fiscal. E a deputada Maria do Rosário, do PT, e a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, afirmaram na ocasião que o projeto não podia ser votado sem passar pela Comissão Mista de Orçamento. Inclusive, na manhã de ontem, a comissão tentou votar a meta fiscal, mas não teve quórum. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre a produção e o faturamento que está em queda da indústria, que inclusive tem encolhido e perdendo competitividade e também participação na economia brasileira. Bom, só no ano passado foi o setor que mais demitiu no país e em 2016 atingiu uma ociosidade recorde. Na sondagem mensal feita pela Fundação Getúlio Vargas, a utilização da capacidade instalada atingiu em fevereiro o menor nível da série iniciada em 2001. E no levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o uso da capacidade na indústria da transformação, aquela que produz bens de consumo e máquinas, chegou ao piso histórico nos meses de janeiro e fevereiro, quando o percentual médio ficou em 62%. Isso significa que praticamente um terço do que se poderia produzir não está sendo produzido, o que tem um custo e impõe ainda mais dificuldades financeiras para o mercado. Desde 2014, a indústria já fechou 845 mil postos de trabalho. Foi o setor que mais demitiu no período, respondendo por 58% das vagas eliminadas no país. E agora vamos conferir o tempo para amanhã. A previsão do tempo na região sudeste do país para este feriado de quinta-feira. Olha, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o dia amanhece com a presença de muitas nuvens e também névoa, porém não há previsão de chuva. Em Vitória, o sol vai aparecer com algumas nuvens durante o dia, mas também não deve chover. Em Belo Horizonte, o tempo vai ficar nublado durante o dia, o sol até aparece um pouco tímido, mas as nuvens voltam a tomar conta do pedaço. E mesmo assim, também não chove. Em São Paulo, a mínima de 13 graus, a máxima 23. No Rio de Janeiro, a mínima de 14 graus
E em Vitória, a mínima de 14 e a máxima que não deve passar dos 22 graus. E por fim, então, em Belo Horizonte, a máxima que chega aos 21 graus. E agora nós vamos para as ruas de São Paulo ver o que acontece agora. Vamos direto para a Marginal do Rio Tietê, uma importante ligação que corta a cidade de São Paulo. Olha aí o trechinho que vocês observam agora na imagem. Então, Marginal do Tietê, uma importante ligação que corta a cidade de São Paulo de oeste até o leste. Importante ligação também para os acessos às principais rodovias. Hoje, véspera de feriado, a Marginal já vai ficando bastante carregada. Dá para ver que tem muitos carros seguindo na direção da Castelo Branco e também na direção da Ayrton Senna. Fica aí já a observação para você que em direção a Ayrton Senna, olha, o motorista vai levar mais de 1 hora para percorrer o trecho todo. Então, saindo da região do Cebolão e seguindo até a saída e acesso para a rodovia Ayrton Senna. Em direção a Castelo Branco também, o motorista pode já contabilizar de 40 a 50 minutos para fazer todo o trecho, então, da Marginal do Tietê. E de acordo com o MapLink, nós temos agora mais de 440 quilômetros de lentidão. Vale lembrar que o rodízio está normal hoje, quarta-feira, então valendo aí rodízio, só que amanhã, quinta-feira no feriado e na sexta-feira já não teremos aí o rodízio de placa, só que as restrições dos veículos pesados permanecem. E para finalizar um pouquinho a participação sobre o trânsito, vale dizer sobre as rodovias. Nós já temos problemas, olha só, na Regis Bittencourt, que para quem vai ao sul do país vai encontrar o tráfego muito carregado, principalmente na Serra do Cafezal, na altura do quilômetro 350, uma carreta que acabou caindo faz com que o bloqueio neste momento agora seja total nos 2 sentidos. Então a condição mais prejudicada pela Regis Bittencourt para quem vai ao sul do país. Passando para a Dutra, que também está bastante carregada, tanto em direção ao Rio de Janeiro como em direção a São Paulo, o que não é diferente na rodovia Ayrton Senna, só que mais difícil é o trânsito para quem chega à capital paulista. Isso porque há dificuldades na Jacú-Pêssego, que é uma via que também liga a saída tanto a Marginal do Tietê como a rodovia Ayrton Senna. Nós temos problemas na Jacú-Pêssego, o que reflete automaticamente na Ayrton Senna. Tamoios está ruim, então para quem vai agora ao litoral, a Tamoios está bastante carregada. Vale utilizar o sistema Anchieta Imigrantes, que está mais tranquilo para quem vai em direção à Serra. E por último, falamos agora para quem vai em direção ao interior, utilizando a Castelo Branco, que está bastante ruim para quem chega a São Paulo. É a saída do Rodoanel, a passagem pelo Cebolão até São Paulo. Bom, e olha só, se você vai viajar, não vai esquecer aí de todos os itens importantes, só que um mais novo. Você não pode agora esquecer de acender os faróis do carro, mesmo que eles fiquem baixos, porque agora vale durante o dia e é lei. Temer vetou o artigo que dizia que a medida entrava em vigor na data da publicação. Ele considerou que é necessário um tempo para que a população se adapte. Esse veto será submetido ao Congresso. Até então, o uso de farol só era exigido para todos os veículos durante a noite e em túneis, independentemente do horário do dia. O descumprimento será considerado infração média com multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira de habilitação. E agora vamos falar de esporte. Uma rápida passagem pelo futebol, mas vale a pena dizer que hoje é noite de Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai ao Paraná jogar contra o Curitiba, às 15h50 da noite, lá no Couto Pereira. O Palmeiras joga no mesmo horário, só que contra o Fluminense, no Allianz Parque, aqui em São Paulo. E o Santos joga mais cedo em Florianópolis. O Peixe vai enfrentar o Figueirense às 7h30 da noite. E o Corinthians joga amanhã, de manhã em casa, às 11h da manhã. E olha, termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2016. Este ano, mais de 9 milhões de estudantes se inscreveram para as provas. É o segundo ano maior da história do Enem. Mas para validar a inscrição, é necessário então você confirmar o pagamento até hoje. Então não esqueça.
Uma boa tarde para você, um ótimo feriado e até segunda-feira. E nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.